Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E o versículo 16, ele vai falar do crescimento agora do corpo, do qual Cristo, né, que é a cabeça, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. A edificação agora é feita em amor de todos os órgãos e elementos desse corpo. Mas quem faz isso é o próprio Cristo, quem faz crescer o seu corpo. Embora ele utilize os dons para nos proteger, para nos capacitar a viver como agora uma nova raça, não é? uma nova criação, é ele quem faz o corpo crescer, porque o corpo é dele. Ele é a cabeça do corpo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então isso é uma lição que nós temos, que não existe um crente que é banda do eu sozinho, né? Aqueles que tocam e na rua fazem apresentações, o cara tem o pé amarrado num bumbo, tem o joelho amarrado num violão, tem o braço numa outra coisa, a cabeça tem uma gaita, tem uma corneta, aí ele vai andando e tocando, né? Uma droga de música, mas é que ele mostra quantos instrumentos ao mesmo tempo ele consegue tocar. Só que o corpo de Cristo, ele tem efetivamente todos os instrumentos, mas eles são operados pelo Espírito Santo. E segundo a justa operação de cada parte. Como num corpo vivo de uma pessoa, cada membro é ligado a outro membro por juntas e medulas, que por sua vez são todos ligados ao cérebro, de onde vêm os comandos. Você quando você mexe um dedo, é porque o cérebro mandou esse comando por impulsos elétricos para os nervos, e os nervos levaram até o seu dedo, e aí você mexeu o dedo. Tudo começa no cérebro. E o corpo de Cristo é a mesma coisa. A cabeça é Cristo. E tudo o que acontece no corpo acontece por meio dele. No versículo 17 de Efésios 4, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, nós agora não devemos mais andar como nós andávamos. Tem que ter uma mudança. Tem que existir uma mudança. Isso aqui nós vamos ler, entrar no capítulo 5 também. Nós vamos ver no versículo 21 do capítulo 5, ele vai falar: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então a maneira como nós andamos agora é em sujeição ao Espírito Santo e uns aos outros. Não vivemos mais por nós mesmos, né? Não achamos que sejamos independentes. Às vezes a pessoa me escreve e fala assim: eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é corpo de Cristo, minha filha. Você é um membro do corpo de Cristo. Então eu vejo muitos erros, a pessoa achando que ela é corpo de Cristo, outros achando que, eu queria fazer parte do corpo de Cristo, queria ir nessas reuniões para fazer parte do corpo de Cristo. Não, minha filha, você já se tornou, foi feita parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, no dia em que você creu em Jesus, sem estar congregado em lugar nenhum. Todos os que creem em Jesus são membros do corpo, não são membros de igreja, membros de denominação, são membros do corpo de Cristo. Então aqui no versículo 17, ele disse que isso testifico no Senhor, para que não andeis, então o andar agora tem uma mudança, né? Como também andam os outros gentios, no meio de onde nós saímos. Na vaidade da sua mente, ou seja, com pensamentos vãos, com pensamentos que não têm qualquer utilidade. Entenebrecidos, versículo 18, entenebrecidos no entendimento. O que é entenebrecidos? Em trevas, com entendimento
totalmente na escuridão, nas trevas, entenebrecidos no entendimento. É outra situação que estávamos quando éramos ainda inconversos, quando estávamos perdidos, separados da vida de Deus pela ignorância. Isso ele está falando dos gentios. Separados da vida de Deus. O que isso significa? Vivendo como ímpios. Vivendo como ímpios. Porque os gentios rejeitaram a luz do testemunho de Deus. Que primeiro deu na criação, né? E depois pelo Evangelho. Por isso que eles caíram em idolatria. Isso fala em Romanos, né, capítulo 1, do declínio das pessoas que mergulham na idolatria e depois mergulham nos costumes ímpios, né, nos costumes de impiedade, porque recusaram a luz da criação, do testemunho da criação de Deus. Mais coisa que ele fala aqui dos ímpios, no versículo 18, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O que é um coração duro? É um coração que não aceita, não é maleável, não recebe bem a sã doutrina. Vem um irmão admoestar, o que ele está falando de mim? O que ele pensa? A vida dele não é melhor que a minha, aí não sei o quê. A pessoa é dura, a pessoa não cede. Isso é característica de quando éramos incrédulos. E não devemos mais andar da maneira como éramos quando incrédulos. Isso pode funcionar muito bem na incredulidade, mas não serve agora para quem é parte do povo de Deus. Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Dureza, turrão, né? Você conhece gente turrona, né? Você explica uma coisa, a pessoa, não aceito. O meu jeito de pensar, eu nasci assim e vou viver assim e vou morrer assim. Chama Gabriela, né? Gabriela, que é, nasci assim, vou morrer assim. No versículo 19, continua dizendo que esses gentios, vivendo em dissoluções, na dureza dos seus pensamentos, longe de Deus, dos quais nós não devemos mais ter essas características, os quais, havendo perdido todo sentimento, ou seja, não tem mais percepção das coisas, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Isso aí a gente lê, vamos lá para Romanos, porque lá dá a sequência toda, né, do que aconteceu em Romanos capítulo 1. Esse é o processo que aconteceu quando o homem rejeita o testemunho de Deus. No versículo 18, Romanos 1:18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Ou seja, os próprios seres humanos têm em si a noção da infinitude. Por que você acha que os homens constroem cidades com nomes de homens? Ou põem estátuas nas suas praças? Porque eles querem permanecer. Eles querem manter, eles querem ter pelo menos a ilusão de que vão estar sempre ali. Pega as pirâmides, você vê que coisas feitas para durar milênios, não é? Porque o homem, ele não, por mais que ele seja ateu, por mais que ele seja incrédulo, ele sabe que não acaba na morte. Ele sabe. Ele diz que Deus colocou a eternidade em seus corações. O homem sabe.
Ele sabe que ele é infinito. Ele sabe que não termina mais. Embora algumas religiões que se dizem cristãs, como o Adventismo no sétimo dia, diz que depois que a pessoa morre, é julgada no lago de fogo, ela é exterminada, ela deixa de existir. Ela deixa de existir. Isso é doutrina diabólica. Diabólica. Uma doutrina do aniquilamento da alma. Eles copiaram isso das Testemunhas de Jeová. Eu já devo ter contado a história de um irmão que estava no portão da casa dele e o vizinho tem um vizinho que é ateu. E parou lá uma dupla de Testemunho de Jeová no portão e ele ficou só escutando de longe, né? Aí no fim os Testemunhos de Jeová explicaram que daí se ele não se tornasse Testemunho de Jeová, ele ia ser condenado, ia para o inferno, e aí ele iria deixar de existir, ele ia ser exterminado, a alma seria exterminada. Aí o incrédulo ateu, né, falou assim, sério? Então quer dizer que eu vou ser exterminado? Vou deixar de existir? Você vai ser aniquilado. Nunca mais você vai existir. Ah, que boa notícia que você me deu agora. O Testemunho de Jeová não esperava por essa, né? Que o cara queria deixar de existir mesmo. Ele não queria existir para sempre. Para ele estava bom já essa vidinha aqui, que acabasse logo. Então, o ser humano, ele tem essa noção da infinitude, porque Deus colocou isso no coração dele. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, estou lendo Romanos 1:20, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Repare que aqui é um decaimento, né? Começa pelo homem, que é a coroa da criação, vai para aves, que voam alto também, depois para quadrúpedes, que não saem do chão, e répteis, que se arrastam. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Agora veja aqui, que quem entrega é Deus. Então quando você encontra uma pessoa que está vivendo em imundícia moral, completamente oposta aos ensinos da Bíblia, é porque Deus entregou essa pessoa a esse tipo de comportamento porque ela rejeitou a Deus. Começa na rejeição de Deus. É como quando o povo de Israel queria sair do Egito, e no começo você lê que o faraó endureceu o seu próprio coração. Aí tem uma ou duas vezes que o faraó endurece o próprio coração, e depois diz que Deus endureceu o coração de faraó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando uma pessoa rejeita a Deus e insiste na dureza do seu coração, chega um momento em que o próprio Deus endurece o coração dessa pessoa, para não ter volta. Isso vai acontecer depois do arrebatamento, quando vier o anticristo. E lá em 2 Tessalonicenses diz que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira todos os que não tiveram amor pela verdade. Deus vai fazer com que as pessoas creiam na mentira do anticristo. Tem uma que me escreveu esses dias, falou assim, será que eu vou receber o anticristo? Eu nunca receberia o anticristo. Eu falei, minha filha, você não vai estar lá, o arrebatamento vai acontecer antes, mas aqueles que um dia creram em Jesus não se perderão jamais. Mas ali a passagem está dizendo daqueles que rejeitaram um dia o evangelho, rejeitaram a verdade um dia, serão obrigados a crer na mentira. Porque Deus enviará uma operação do erro. Uma outra versão fala que Deus enviará um poder sedutor para que creiam na mentira. Então é muito grave quando uma pessoa rejeita
rejeita a palavra de Deus, rejeita a verdade, porque vai chegar um momento em que Deus vai fazer essa pessoa crer na mentira. É o mesmo caso aqueles que apostatam, né? Que uma vez conheceram a verdade só no intelecto e acabam abandonando, um dia renegam tudo, jogam a Bíblia no lixo, um dia professaram que eram crentes, então, aí abandonam tudo, são apóstatas. Não tem volta, não tem retorno. Apostataram da fé. Em Hebreus fala disso no capítulo 6, desse tipo de pessoa. Conheceu todas as vantagens e todos os privilégios do cristianismo e não quis saber. Aí é impossível, lá em Hebreus fala, é impossível que sejam salvos, porque teria que sacrificar Cristo outra vez. O apóstata, ele é um que nunca nasceu de novo, nunca se converteu, mas ele apenas abraçou as verdades cristãs. E testemunha, vive como se fosse um cristão. Está cheio disso em todo lugar. Pessoas com a Bíblia debaixo do braço e tudo mais. Agora, ele é um incrédulo. Ele nunca se converteu. Só que no dia em que ele abraçou as verdades cristãs e depois as abandonou, ele se tornou culpado. Porque ele conheceu a verdade na cabeça apenas e conscientemente a rejeitou. Ele rejeitou Cristo conscientemente. Não é o mesmo caso de uma pessoa que às vezes congrega e depois se afasta. Porque há muitos motivos, né, para uma pessoa se afastar. Pode ser pecado, pode ser também desânimo, pode ser pressão de familiares, pode ser muitas coisas. Muita gente desanima, né? Então não é essa medida. O apóstata de que a Bíblia fala é aquele que efetivamente nega o Evangelho, nega Cristo. Não tem como voltar atrás. Ele decidiu que ele não quer saber de Cristo. Não é um desanimado, não é uma pessoa que desanimou, não é? E parou de congregar ou coisa assim, não. É uma pessoa que efetiva e conscientemente nega a verdade, nega que Cristo é Senhor, nega que Ele é Deus, nega que Ele é Salvador. Não tem jeito de voltar para essa pessoa, voltar atrás com ela, porque ele nega tudo. Se ela se converteu a Cristo, o Espírito Santo, ela recebeu o selo do Espírito, não tem retorno. O selo do Espírito confirma agora que ela foi comprada e pertence a Deus. Então, ela é uma ovelha de Cristo. Ainda que ela resolva, por vontade própria, passar o resto da vida como uma porca. Mas ela vai ser uma ovelha sempre. Então, ela vai viver uma vida miserável, ela vai viver uma vida triste. Nos momentos de angústia, vai ter sempre aquela voz do Espírito Santo no seu coração, falando assim, o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo? Por que você está fugindo de Deus? Então aqui, nesse capítulo de Romanos, no capítulo 1, Deus entrega, no versículo 24, também Deus os entregou as concupiscências de seus corações e a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do seu corpo, né? No contrário à natureza. Não precisa nem dizer o que é isso, né? E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou. Então já agora é caso perdido, né, que está dizendo aqui. Mas voltando então ao nosso capítulo de Efésios, capítulo 4 de Efésios, no versículo 20, vai dizer assim, depois de falar de todo esse... dos que se entregaram à dissolução, com avidez, cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, está falando que temos agora uma vida completamente diferente. Às vezes eu faço alguma besteira, às vezes eu falo alguma besteira, e depois logo vem um pensamento na minha mente falando assim, Mário, você não é assim. Você não é mais assim. Isso aí era você. Você não é mais assim agora, você é diferente. Percebe? Porque Deus me faz diferente. A vida nova agora que eu tenho em Cristo me tornou diferente. Por isso que ele, no versículo 22, versículo 21, fala, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui tem um detalhe que é importante notar. O versículo 22, a tradução do Darby é diferente. Ela diz assim, tendo-vos despojado do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis agora no espírito da vossa mente. Então, o despojamento do velho homem é algo que já aconteceu. Nós não conseguimos nos despojar do velho homem porque o velho homem morreu na cruz, em Cristo. Foi pregado lá. O velho homem, Deus já deu um fim nele. Então ele pede para a gente se despojar dos costumes desse velho homem, que um dia nós fomos, mas nós não somos mais, porque agora somos nova criação em Cristo Jesus. E vos renoveis no espírito da vossa mente, no versículo 23, vos revistais do novo homem, agora sim. Então é como se eu tivesse uma roupa velha, pus fogo na roupa velha, joguei fora, coloquei num latão, taquei querosene, pus fogo, e agora eu visto uma roupa nova. É isso que ele está dizendo aqui. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.